12ª rodada do Campeonato Paulista. O vídeo de hoje ele vai ter uma pegada um pouco diferente, tá? Vai ser meio no estilo live, vai ser rapidinho aí, só para dar uma passada nos jogos do Paulistão. Fica ligado aí que a gente já vai fazer essa análise. Décima segunda rodada do Paulistão 2020, tá? Coisas foram ditas, análises foram feitas e erros, como esperado, foram cometidos, tá? Como eu disse, o formato é um pouquinho diferente, é mais uma conversa mesmo, bate-papo. Até pra gente ver aí se eu errei muitos palpites que eu dei aí pra essa 12ª rodada, tá? Eu vou começar pelos palpites, tá? Aqui. Vou dar uma passada aqui nos palpites que eu tinha passado. Primeiro, eu tinha dito que Guarani e São Paulo seria 1-1. Errei por pouco, tá? Na verdade, eu tinha até uma expectativa que talvez o São Paulo ganhasse mesmo, como ganhou e ganhou bem, jogando bem inclusive. 3-1 foi pro São Paulo no final, então dá pra dizer que nessa eu já errei, né? O segundo jogo que eu tinha palpitado aqui era o Oeste Corinthians, 0-0. Eu achei que o Corinthians, por ser muito burocrático, muito defensivo, o Corinthians ele tem melhorado, tá, na mão do Thiago Nunes aí, mas ele continua bem com sua força maior aí na defesa, tá? Apesar de ter construído aí esse jogo de 2-0 no Oeste, tá? Ainda tem bastante daquele Corinthians aí dos últimos anos, vai demorar um pouco para tirar essa questão defensiva, mas no jogo de hoje já mostrou evolução, organização, um pouco mais de organização, né? E conseguiu uma boa vitória aí de 2-0 com o Oeste, que garantiu, para mim, a surpreendente classificação. Foi difícil, foi chorado, teve que ganhar o derby, ganhou o jogo do Oeste, teve que torcer contra o Guarani, né? O São Paulo fez a parte dele, inclusive o São Paulo, se eu pegar aqui a escalação, vamos ver aqui, é ao vivo, entre aspas, tá? Eu vou puxar ela aqui e vou passar, vamos lá, escalação do São Paulo, inicial aqui, ele começou com o Thiago Volpi, com o Igor Vinícius, Diego, Anderson Martins, o Léo, Luan, o Liziero, o Hernanes, o Elinho, Everton e Brenner, tá? É uma escalação bem alternativa, não dá para dizer que é uma escalação fraca, né? Eu acho que esse time do reserva do São Paulo já era o suficiente aí para encarar o Guarani, e até por isso dei um empate, porque eu falei, é um pessoal que não está acostumado, que não está com ritmo de jogo, que estava... por outro lado, eles precisavam aproveitar a chance, acho que aproveitaram, e fizeram esse bom placar aí contra o Guarani. O São Paulo deu descanso para o time, quando podia, fez justo, e com isso acabou ajudando o Corinthians, tá? Então, meu comentário aqui pro pessoal aí, nação corintiana, ok, eu errei, vocês acertaram. Você acertou, no caso, que fez o comentário ali que o Corinthians passaria. Passou. Surpresa para mim. Não que seja um absurdo, não é? Mas o Corinthians, 2 rodadas atrás, estava numa situação bem difícil. E ao vencer o derby, praticamente conseguiu reverter essa situação. E hoje, com a ajuda do time reserva aí do São Paulo, completou e conseguiu essa classificação, né? Eu vou seguir aqui, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o assunto. Teve o Palmeiras, tá? Que eu falei que ia ganhar de 2-0 do Água Santa. Eu achei que o Palmeiras teria uma certa facilidade para passar do Água Santa. Quase acertei esse, tá? Deu 2-1 pro Palmeiras. Mas foi mais difícil do que eu esperava. O Palmeiras, ele precisa se organizar um pouco melhor, tá? Ele tem o melhor time no papel do campeonato, mas não tá virando realidade, tá? A saída do Dudu não ajuda, e o time precisa se encontrar, ele tem que acabar com essa Dudu dependência, esquecer, o Dudu já foi, não tem o que fazer, ele precisa se encontrar em campo e se organizar, e voltar a jogar, né? Mas quase acertei esse daí.
Seguindo aqui, eu tenho o Novo Horizontino, que eu tinha postado, Novo Horizontino e Santos, eu tinha postado aqui 1-1, tá? O Santos é outro. O Santos ele vive uma situação bem complicada fora de campo, dívidas, é uma situação até parecida com a do Corinthians, tá? Mas dentro de campo, o Gesualdo ainda não conseguiu fazer esse time jogar, não tá legal, não deu liga, tá? O time ele falta vontade às vezes, e às vezes parece que simplesmente é um bando dentro de campo. Falta organização, falta vontade, falta muita coisa para esse time do Santos. Pode ser ou não fruto de todo o problema extracampo, ou o Gesualdo simplesmente ainda não conseguiu dar a sua cara ao time, porque há uma diferença aí nas escolas entre o São Paulo e o Gesualdo. Até o próprio elenco pode estar tendo uma dificuldade de assimilar uma nova ideia, uma ideia diferente daquela que eles estavam acostumados, né? Só um pouquinho. O formato é bem live mesmo, tá, gente? É bem formal mesmo, para ser quase um bate-papo. Não é uma live ainda, porque eu acho que não é o momento, mas quando for eu a farei, tá? Mas beleza, vamos seguindo aqui. Eu falei aqui Ferroviária e Inter de Limeira, né? Eu falei Ferroviária e Inter de Limeira, eu falei 2-1. Olha, quase acertei, 2-0, a Ferroviária ganhou bem, tá? Se impondo aí. E cheguei bem perto, não foi muito longe não. Se eu continuar aqui, deixa eu ver aqui que tem o seguinte aqui, é Mirassol e Ponte Preta. Mirassol e Ponte Preta aqui, quanto que eu passei aqui? Cadê? Mirassol e Ponte Preta, que eu não lembro, era 2-1 para o que eu falei? Mirassol 2-1 na Ponte Preta. Errei feio, errei rude. Coloquei Mirassol 2-1 Ponte Preta, na verdade deu 1-0 para a Ponte, né? Não esperava essa reação da Ponte, tá? Eu achei que a Ponte já estava meio que se dando por vencida e batalharam para conseguir essa pontuação, né? E venceram o jogo, né? Mérito para a Ponte. São mais 3 pontos que eles conseguem aí. Eu vou ser bem sincero, aqui tá bem ao vivo mesmo, não vi a classificação geral ainda. E com esses 3 pontos a Ponte escapou. Vendo aqui a classificação geral, a Ponte Preta tá em 13º. Pois é, em 15º e 16º ficaram Água Santa e Oeste. Que coisa, hein? Mudou tudo no final. Reação, é tudo. Eu não tinha visto, aqui eu tô sendo bem honesto, não tinha visto a classificação geral ainda. Tava muito preocupado em ver os jogos, em acompanhar o resultado, a atuação, os grupos, e a classificação geral acabou ficando um pouco aí em segundo plano. Vou seguir aqui então depois da Ferroviária aí. Mirassol, Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. Esse aí eu falei 3-0 pro Bragantino, né? Eu achei que o Bragantino passaria sem maiores dificuldades, como passou, tá? Errei só no número de gols, deu 2-0 pro Red Bull Bragantino. E jogou, dono da partida, fez por merecer, tá? O líder, inclusive, na classificação geral. E hoje, cada vez mais, eu diria, favorito ao título, tá? Eu gravei aquele vídeo antes falando sobre os favoritos. Esquece. O campeonato ele vai evoluindo e vai mudando tudo, né? Eu achava que não saía de Palmeiras e São Paulo. 50% para o Palmeiras, 50,1% para o Palmeiras e 49,9% para o São Paulo. Se você me pedir hoje quem são os favoritos, isso aí mudou, tá? Eu acho que o São Paulo, mesmo com toda essa pressão que tem pela falta de títulos recentes, já passou um pouco aí o Palmeiras nessa cotação, vamos por assim, e não divide mais entre os dois. Agora o Corinthians entrou na disputa, porque o Corinthians no mata-mata é muito forte. Eu já
vou colocar o Corinthians ali na briga. E o Bragantino, o Red Bull Bragantino tá vindo forte, gente. Não é zebra se eles forem campeões. Não é zebra. É bem plausível, é bem possível e não será uma surpresa, tá? Hoje tá ali, eu acho que pau a pau, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Santos não acredito, tá? Acho improvável, tá? Enfim, eu acho que fica por aí. Aí vem vamos ver o outro jogo aqui, para não me alongar. Bragantino, né? Eu tinha falado o último jogo aqui, o Santo André e Ituano, tá? Eu tinha apostado no Santo André. Por que eu apostei no Santo André? Quebrei a cara, eu sei. O Santo André, ele tem uma boa pontuação, a maior parte dela formada antes da parada, quando ele tinha um time bem organizado, perdeu muitos jogadores aí na parada, é verdade. O time tá desfigurado, foi o time provavelmente que sofreu mais com essa parada. Mas ele já tinha mostrado um bom jogo aí na rodada passada. E eu acreditava que contra o Ituano havia possibilidade de vitória. Errei feio, errei rude. Ituano ganhou 3-1, com até uma facilidade, para mim pelo menos, inesperada. E bateu o Santo André, né? Fala um pouquinho dos grupos aqui rapidamente. No grupo A, quem os líderes, né? Santos em primeiro com 16 pontos, Ponte Preta com 13, tá? No grupo B ficou o Palmeiras em primeiro com 22, que é diferente do que eu esperava. Eu achava que o Santo André ainda ficaria em primeiro. E o Santo André ficou em segundo com 20, tá? Grupo C, passando agora então São Paulo em primeiro, Mirassol em segundo, São Paulo com 21 pontos e Mirassol com 17. E o Bragantino ficou como líder do grupo D, com 23 pontos, é o líder geral do campeonato. E o Corinthians em segundo lugar, com 17 pontos, tá? Surpreendente, realmente. Ainda estou um pouco surpreendido aqui com a classificação do Corinthians, não pelo fato de ser o Corinthians, né, mas pela forma como foi, né? Foi surpreendente mesmo. É uma surpresa não no sentido ruim, é uma surpresa no sentido bom, né? É um time que estava desacreditado e está crescendo agora nessas 2 últimas rodadas e que de repente vai sair campeão de novo. Não sei nem por que a gente se surpreende ainda, né? Mas hoje eu acho que o Corinthians não está nas minhas opções, nas primeiras opções, tá? Eu ainda coloco ali São Paulo, Red Bull Bragantino na frente dele. Palmeiras ainda coloco, mas olha, Palmeiras tá complicado de acreditar nesse Palmeiras aí pós-parada, tá? Ele tem um time excelente no papel, mas esse time não tá jogando legal, não deu liga ainda. Luxemburgo precisa ver o que está acontecendo e resolver esse time. Tá faltando. Eu não gosto de falar que está faltando vontade, porque eu acho que o jogador, quando ele entra em campo, ele sempre tem vontade de ganhar. Mas está faltando atitude, está faltando ambição, está faltando objetividade. Esse time do São Paulo, esse time do Palmeiras, precisa encontrar o fluxo, o caminho para o gol. Ele fica tocando de lado e não acha o gol, tá? E com isso já caiu ali na bolsa, caiu. A ação dele caiu. Para mim, já está ali em terceiro lugar aí como minha opção para candidato ao título, tá bom? Mas é isso. A ideia era ser só essa conversa rápida aí mesmo, tá? Eu agradeço muito a presença de todos vocês aí nos vídeos. Os palpites, desculpe pelos erros. A gente erra e vai errar muito e vai se divertir com isso, tá? E deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Mais uma vez, muito obrigado, aquele abraço e até mais.